tarde, de saudar aí a presença de todos, nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, todo mundo que vem prestigiar o Sartori Talks do mês de setembro. O Sartori Talks desse mês, nós optamos por fazer um tema tributário, um tema que é bastante novo, um tema que tem sido muito falado pela comunidade jurídica. A nossa ideia, como em todos os eventos Sartori Talks, é contribuir um pouco aí para a vida do empresário, para a vida do contribuinte, quando a gente fala de direito tributário, tentar elucidar algumas questões que acabam sendo de interesse geral. O Escritório Sartori Advogados, mensalmente, pelo menos uma vez por mês, tem essa preocupação de trazer um tema de relevante, né, um tema de interesse e relevante para a comunidade empresarial, e o tema escolhido esse mês de setembro foi transação tributária federal. Hoje, dia 30 de setembro, né, no último dia do mês, aí estamos, né, fazendo o Sartori Talks no apagar das luzes, aos 45 do segundo tempo. E não dá para ser diferente, tem muita coisa acontecendo no mundo do direito tributário no Brasil, são muitas normas, muitas novidades, e apenas uma delas é que a gente vai conseguir falar hoje. Então, já caminhando para começar a nossa conversa, eu vou apresentar quem são, né, as pessoas que participarão do evento hoje. É um dia muito especial. Estamos aqui com a nossa equipe, com parte da nossa equipe da área de direito tributário do escritório Sartori Advogados, e infelizmente não vieram todos, né? Porque a gente tem um tempo limitado para falar, então vamos revezar a fim de que todo mundo possa participar é, e trazer conteúdo sobre direito tributário. Hoje, para conversar aqui conosco, então, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Eduardo Ferreira, eu sou sócio do escritório Sartori Advogados. Então, eu tenho aqui o prazer de anunciar, né, os meus parceiros de trabalho aqui, Rafael Sérgio Aguiar. Rafael, ele é advogado da área tributária aqui do escritório, professor do curso de especialização em Direito Tributário da PUC Campinas, graduado em Direito pela PUC Campinas, especialista em Direito Tributário e associado ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT. Eduardo Marcondes Ferraz, advogado, também nosso aqui do escritório Sartori Advogados, graduado em Direito pela PUC Campinas e especialista em Direito Tributário pela Mackenzie. Davi Bulgarelli de Freitas Guimarães, advogado nosso aqui, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Feitas essas apresentações, eu vou dar início, então, à nossa conversa de hoje, né, sem muita demora, porque sexta-feira à tarde todo mundo deve estar correndo para terminar os compromissos da semana, mas é importante a gente parar para entender um pouco desse tema que tem sido tão falado ultimamente. Então, transação tributária federal. Transação tributária federal é um tema novo, é um tema recente. Trata-se de uma das alternativas da Fazenda Pública, principalmente a Fazenda Pública Federal, para tentar diminuir o volume da dívida ativa, né? Para quem não sabe, a dívida ativa é aquele monte de dinheiro que está lá sob expectativa de recebimento por parte da Fazenda e que os contribuintes estão devendo. A verdade é que a dívida ativa, por mais que ela seja um número e esteja na contabilidade pública, a dívida ativa ela não existe. O dinheiro que está lá é um dinheiro que não existe. São dívidas inscritas ao longo dos anos e que foram sendo acrescidas por multa, por juros e correções, e os anos vão passando, e a gente olha para a dívida ativa e fala assim, nossa, tem trilhões lá para o governo receber, o governo não recebe. Veja, não, pelo menos na nossa concepção aqui, não é um dinheiro que está na mão da empresa e não na mão do governo. É um dinheiro que, infelizmente, não existe. Esse dinheiro não está em lugar nenhum, porque ele foi colocado no papel, ele foi sendo corrigido ao longo do tempo e ele passou o dinheiro que já existe, né, disponível aí no bolso dos contribuintes para quitar. Então, esse é um problema que a gente verifica, quem atua no direito tributário verifica isso.
tanto na advocacia, como na contabilidade, como, enfim, qualquer vertente de trabalho ligada à tributação, à vida fiscal da empresa, e também a própria Fazenda. Então, a Fazenda vem, ao longo do tempo, pesquisando meios de contornar esse problema do recebimento do crédito tributário, e uma alternativa que surgiu aí recentemente e vem sendo aprimorada com o tempo é a transação tributária federal. Então, antes, né, de falar de transação tributária federal, eu gostaria de explicar para vocês um pouco o que é transação tributária, mas para isso eu vou contar com a ajuda, né, do Davi. Davi, fica à vontade, pode falar, vai ser um prazer te escutar. Bom, primeiramente, olá a todos, olá a todas. Meu objetivo aqui é passar um pouco do conceito de transação tributária para entender o que é, e assim a gente entender futuramente, o Eduardo e o Rafael vão falar sobre as modalidades, os tipos de transação tributária. E então, primeiramente, a gente entender qual é o conceito para saber o que a gente está falando, né? E, além disso, passar um histórico, né, legislativo, como o próprio Rodrigo já disse, é algo muito recente. Então, Rodrigo, se você puder passar para a próximo slide. Aí. Bom, nesse slide eu tentei resumir basicamente qual é o histórico legislativo da transação tributária e qual o conceito de transação tributária. Primeiro, vamos ao histórico legislativo. A transação tributária, o termo transação tributária, na verdade, existe há muito tempo. Existe desde a origem do Código Tributário Nacional. E ela estava prevista como uma modalidade de extinção do crédito tributário, ou seja, uma forma de você extinguir um crédito tributário existente, assim como o pagamento, por exemplo, uma das formas de extinção ali no rol do Código Tributário Nacional, está prevista também a transação. Só que a transação especificamente estava prevista no artigo 171 do Código Tributário Nacional, como vocês podem ver aí. Mas não existia regulamentação em relação à transação tributária. Ou seja, havia previsão no Código Tributário Nacional, mas não havia normas especificando quais eram os requisitos exatos para você conseguir a transação tributária, quais eram os benefícios que você poderia ganhar com a transação tributária, qual esfera do governo, né, basicamente, se eu consigo a transação tributária na esfera federal, na esfera estadual. Isso não havia ainda, não havia regulamentação em relação a isso. E isso ficou desde a origem do Código Tributário Nacional. E por que agora, né? Porque agora, recentemente, surgiu uma necessidade estrutural, uma necessidade quase que macroeconômica para o surgimento da transação tributária como um método de extinção de crédito tributário, né? Por causa, né, como o segundo ponto aí do slide diz, da pandemia da Covid-19, principalmente em relação aos impactos econômicos da pandemia. Como, né, nós vivemos a história recente, nós vimos os graves impactos da pandemia da Covid-19 em relação a diversos setores da economia e também em relação aos setores. Então, é possível concluir, né, quando a gente olha para a pandemia de longe, né, você consegue ver que ela afetou estruturalmente a economia, não foram só alguns setores, todos os setores foram afetados. E, claro, obviamente, alguns foram mais gravemente afetados. E uma das alternativas, né, surgidas para lidar principalmente com o passivo tributário, que começou a aumentar com a pandemia, tendo em vista a inexistência de faturamento das empresas, as empresas estavam passando necessidade nesse momento. Uma das opções para tentar literalmente negociar essa dívida foi o surgimento da transação
tributária. Então, ela foi finalmente regulamentada, a transação tributária, como um instrumento, um instrumento tributário, um instrumento legislativo para tentar resolver esse problema macroeconômico, esse impacto da pandemia. Eu destaquei tem um exemplo que eu acho que é muito interessante a gente citar, porque foi um dos setores mais afetados de longe com a pandemia da Covid-19, foi o setor de eventos. E uma das primeiras espécies de transação tributária que surgiu foi justamente o PERSE, que a gente chama, né? Que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. E esse exemplo demonstra muito bem como a transação tributária está diretamente interligada com a pandemia da Covid-19 e com os impactos econômicos da pandemia Covid-19, porque, obviamente, o setor de eventos foi um dos setores mais afetados com a pandemia. De um dia para o outro, os empresários literalmente viram o faturamento das empresas despencarem, porque não haviam eventos, e então o PERSE demonstra muito bem essa relação causal, né, entre a pandemia e a transação tributária, finalmente a regulamentação da transação tributária. Bom, explicado o slide já destaca, né, qual é a principal lei da transação tributária, que é a 13.988, como está aí previsto. Ela vai ser um pouco mais explorada pelo Eduardo e pelo Rafael, quando eles forem especificar as modalidades, etc. É claro que, além da lei, existem portarias da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, existem outras fontes normativas também regulamentando a transação tributária, mas o surgimento da Lei 13.988 é paradigmático, é a principal lei que trata da transação tributária. Bom, quanto ao conceito, né, então, saindo agora do histórico legislativo, indo para o conceito de transação tributária. O conceito de transação tributária, eu foquei bem no conceito de transação. A transação, ela é uma espécie de negócio jurídico, né? No Código Civil, no artigo 840, como está aí previsto, já havia uma das espécies de negócio jurídico, quando o Código Civil trata das espécies de negócio jurídico, uma das espécies regulamentadas no Código Civil é a transação, não a transação tributária, que é a prevista lá no Código Tributário Nacional. Mas a transação como espécie de negócio jurídico, ou seja, como espécie de acordo de vontades, é justamente um acordo de vontades, como está aí previsto, né, o artigo 840, com o objetivo de prevenir ou terminar um litígio mediante concessões mútuas. Então, é possível visualizar que o próprio artigo 171, que também prevê, como vocês podem ver, as concessões mútuas, que importe em determinação de litígio, o foco central da transação como espécie de negócio jurídico é a prevenção ou o encerramento de litígios, né? E cabe destacar aqui que esses litígios, eles podem ser judiciais, ou seja, quando já há uma execução fiscal, por exemplo, ajuizada, ou mesmo litígios administrativos, quando o passivo tributário, quando o débito, né, ainda está sendo discutido com a Receita Federal, no caso da transação tributária federal. Ou seja, quando isso ainda está em fase de processo administrativo, já há um litígio administrativo, já é possível realizar a transação tributária. Bom, então, resumindo, o conceito de transação tributária, basicamente um negócio jurídico, um acordo de vontades, em que ambas as partes, né? Então, nós temos de um lado o contribuinte, de outro lado o fisco, realizam concessões mútuas a fim de encerrar o litígio já originado e com isso, né, como é uma modalidade de extinção do crédito tributário, extinguir o crédito tributário através do cumprimento da transação tributária. Bom, então, esse era o conceito, o histórico, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem mandar para a gente responde. E agora eu vou passar a palavra
pro Eduardo para ele comentar um pouquinho para vocês as espécies de transação tributária, as modalidades de transação tributária. Boa tarde a todos. Antes, Desculpa, Eduardo, Rodrigo, pode falar. desculpa te interromper, só antes de você falar, vou fazer um comentário breve, né, sobre a fala do Davi. Obrigado, Davi, eu achei que foi muito interessante, muito bacana, essa forma didática que você trouxe. Muita gente pergunta, né, poxa, mas qual que é a diferença entre a transação tributária e o refis? Porque o brasileiro está acostumado com o refis, o último refis já teve um nome diferente, já foi PERT, mas enfim, com aquela lei do parcelamento. Então, de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, tem a lei geral de parcelamento, o contribuinte vai lá, inclui os seus débitos, tira a CND e segue a vida. E qual que é a diferença? Por que não tem saído o refis ultimamente e por que essa transação tributária, ela está sendo, o governo está insistindo nela? Qual que é a real diferença? O refis é uma lei que traz condições de pagamento da dívida e requisitos para você incluir essas dívidas nessas condições de pagamento. Então, eu tenho uma situação que ela é igual para todo mundo. É diferente, né, da transação tributária, porque na transação tributária, a ideia é ter uma solução customizada para cada contribuinte. Tem gente que acha que ela atende mais à ideia de isonomia, porque ela vai dar um tratamento mais específico para cada caso, e tem gente que acha que ela, na verdade, representa uma ofensa à isonomia, porque eu posso ter condições mais vantajosas para um e menos vantajosas para outro. Então, essa é a grande diferença. Aí, outra pergunta que eu sempre escuto, né? Mas, Rodrigo, e o refis, vai vir ou não vai vir? Não sabemos. Refis é uma opção legislativa, é necessário que venha a lei estabelecendo um programa de parcelamento, mas a verdade é que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem defendido a transação tributária, tem divulgado números que aparentemente são números interessantes para o governo federal e a ideia, pelo menos que a gente tem sentido por parte da Fazenda Pública, é que a transação vai continuar por um período e não se está cogitando substituí-la ou trocá-la num curto espaço de tempo. Então, é até um dos motivos da gente precisar se preocupar mais com ela, porque aparentemente ela veio para ficar, ou pelo menos ter uma vida um pouco mais longa. É o que tudo indica nesse momento, é o raio-x que a gente tem, né, do pouco que se fala a respeito de transação no mercado, né, no nosso cotidiano tributário brasileiro. Então, feito esse acréscimo aí, a fala do Davi, vou contar agora com a participação do Eduardo aí, que vai detalhar um pouco para nós sobre as modalidades de transação. Antes disso, eu gostaria apenas de fazer um comentário antes de passar para o Eduardo. Eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu tendo a achar que o refis não vai vir tão cedo mais, né? Eu acho, na verdade, que a transação tributária, o Rodrigo colocou, ele veio de fato para ficar. Porque a transação tributária, né, na sua essência, né, não da forma que está aqui agora, mas na sua essência, ela tem uma característica interessante do ponto de vista de política pública. Por quê? O Rodrigo trouxe aqui, né, no refis, você, contribuinte, preenchendo as condições que valem para todas as empresas, você pode aderir, ter descontos, né, interessantes e parcelar a sua dívida e conseguir a CND que é tão desejada por todos os contribuintes. Já a transação tributária, ela é customizada, conforme o Rodrigo colocou. Ela vai analisar a situação econômica e financeira daquele contribuinte e procurar entender se aquele contribuinte precisa mesmo de algum desconto ou algum tipo de parcelamento diferenciado, né? Porque, veja, se pega aquele contribuinte, analisa, o faturamento dele cresceu nos últimos anos, né? Ele está tendo lucro, né? Qual que é o problema desse contribuinte? Por que ele
precisa dessa transação tributária? Por que ele precisa de desconto? Por que ele precisa parcelar? Ele tá bem, ele não está pagando aquela dívida, eu não sei por quê. Ele teria condições de pagar aquela dívida. Então, eu não vou beneficiar esse contribuinte com esses benefícios aqui da transação tributária. Eu vou procurar apenas atender aqueles contribuintes, aqueles empresários que, de fato, estão passando por um momento de dificuldade, seja por conta, né, conforme o Davi trouxe aqui, da pandemia, né, seja por conta da crise econômica fiscal. Então, pega aquele período de 2014 a 2016, que a gente teve uma grave crise econômica, muita gente perdeu o emprego, empresas faliram. Então, a transação tributária, em termos de política pública, ela visa ser mais eficiente, de modo a não beneficiar todo mundo, né? Apenas aqueles que mais precisam, né? Então, o refis, toda vez que saía, lógico, é muito bom para os empresários, né? É interessante, né? Só que para fins de política pública, de arrecadação, é ruim. Muita gente, toda vez que saía um refis novo, muita gente criticava. Poxa, é aquele que pagou os tributos corretamente, né? Se deu mal. Aqueles que não pagou agora vai conseguir aderir ao refis e vai conseguir descontos, né? Vai se beneficiar por não ter pago os tributos. Então, como ele era muito criticado, né? A transação tributária ela vem no sentido de substituir o refis, de modo que não vai beneficiar aquele que simplesmente não pagou o tributo, a não ser que ele demonstre que, de fato, teve algum problema financeiro, né, algum problema econômico que afetou a sua arrecadação, a sua receita, né, e aí sim, após essa análise aqui, vai ser concedida ou não aquela transação tributária. Então, é por isso que, na minha visão, né, e na visão de muitos, né, que não tem tanta expectativa de ter o refis, né? É óbvio que existe um lobby muito forte, né, dos empresários, né, junto ao Congresso, para que esse tipo de lei passe. Então, por mais que a expectativa não seja grande, ela sempre está sendo debatida. Então, às vezes a gente vê alguma notícia de que tem um projeto, né? Mas, né, por conta disso tudo que eu trouxe aqui para vocês, eu acho difícil, né, mas não impossível de passar. É óbvio que a transação tributária também tem suas imperfeições, né? A gente vai ver agora as modalidades, mas por conta disso que é interessante nós, empresários, nós, né, entendemos o que é a transação federal, porque é talvez um instrumento que a gente vai trabalhar para os próximos anos, né? Não ficar tanto na expectativa de ter o refis e entender o que a transação federal tem de interessante. E se eu, empresário, consigo utilizar essa ferramenta, né, para fazer frente a essa situação que eu estou passando. Então, né, desculpa atrapalhar, interromper, vou passar agora a palavra para o Eduardo e obrigado. Boa tarde a todos. E, assim, na esteira, até para não perder a linha de raciocínio, eu concordo com o Rafael. Eu acho que a transação tributária, ela vem até com uma forma de substituir a dinâmica, o pensamento que fundamentava o refis. Porque, na prática, a gente sabe que o refis, ele entrava, inclusive, no planejamento das empresas, né? As empresas, elas falavam, ó, não vou pagar esses tributos, e quando sair um refis, eu pago com desconto, o dinheiro que eu deixei de pagar aqui, eu vou usar na minha própria atividade econômica, e no fim o retorno acaba sendo mais positivo. Isso entrava no cálculo, o que era o risco e o retorno que as empresas faziam desse cálculo. E não tinha meio que uma forma de sair disso, né? A transação, ela é muito mais complexa que o refis, ela é muito mais individualizada que o refis. Então, ela vem com uma mudança de pensamento, com uma mudança como se fosse para os contribuintes. Não existe mais o cálculo do refis. Óbvio que tudo isso a gente está aqui na base do achismo, né? Porque não tem como saber como vai ser, né? Muda o governo, muda a política econômica, a gente não sabe como é que vai ser nos próximos anos, mas muito provavelmente é uma mudança mais duradoura, né? Eu não esperaria refis nos próximos anos, principalmente porque a transação ela está ganhando cada vez mais corpo, ela está ganhando cada vez mais complexidade, ela tá atendendo cada vez mais áreas, abrangendo mais débitos, então dá a entender que ela é uma mudança, se não definitiva, ela é a longo prazo.
Mas tudo bem, isso era pequenos comentários, só aproveitando esse gancho que a gente trouxe. Mas agora vamos entrar, então, nas modalidades de transação federal. Primeiro, quando a gente fala de transação, quando a gente fala de modalidade, nós estamos falando dos tipos de transação que tem. A gente vai ver que ao longo da minha apresentação nós falaremos de muitas transações que atendem muitos públicos distintos, que atendem débitos distintos, empresas distintas. Mas quando a gente fala de modalidade de transação, existem duas, que é a modalidade por adesão, que funciona muito próximo do que é o Refis, a gente já tem regras ditadas unilateralmente pela União e que servem para todos que ali se encaixam naquela descrição. É basicamente um contrato de adesão. Vai ter lá, débitos inscritos até tal data, débitos até tal valor e empresas desse tipo, que é microempresa, empresário individual, empresa de pequeno porte. Você se enquadrou nessas regras, o seu débito se enquadrou nessa situação, você vai ter o direito de entrar nessa modalidade de transação nos termos lá delineados. Então, vamos ter, por exemplo, tem algumas transações que quanto mais parcelas, menor o desconto. Outras transações, quanto menor for o tempo de pagamento, maior o desconto. Se for à vista, o desconto é ainda maior. Então, essa transação por adesão, ela não tem nenhum tipo de negociação, o que vai contra até o próprio conceito de transação que o Davi trouxe para a gente, que é exatamente chegar no acordo, né? Onde você consiga negociar. Na transação por adesão não tem negociação, é sim ou não. Esses são os termos, você pode aceitar, você pode recusar, mas não vai ser flexibilizado. Você pode aderir ou você pode não aderir. Essa é uma modalidade. A outra modalidade, ela é a transação individual. A transação individual, ela se divide em dois tipos. A transação individual proposta pelo contribuinte, pelo devedor, e a transação individual proposta pelo fisco. Pode ser tanto pela PGFN, em débitos inscritos em dívida ativa, quanto pela Receita Federal, em débitos que ainda não foram inscritos em dívida ativa e estão sendo administrados pela Receita Federal. Então, muito bem. Mas o que é essa transação individual? A transação individual é o negociar. É você chegar e falar, olha, eu consigo pagar em 60, 70, 80 meses se você me der um desconto de 50% dos juros, multa e encargos legais. Essa proposta, digamos aqui no meu exemplo, que foi feita pelo contribuinte, pelo devedor, ela vai para a procuradoria, onde vai ser feita uma análise. Vamos analisar o perfil do devedor, o perfil da dívida e ver se essa proposta entregue para nós foi razoável, foi algo dentro dos nossos parâmetros. A União ali, né, a Procuradoria ou a Receita Federal, ela vai ter critérios internos, não é totalmente discricionário, mas é uma decisão que ela vai tomar de aceitar ou não. E aí, vocês podem me questionar, mas como ela vai fazer essa análise do contribuinte? Como ela vai analisar se os meus créditos, se o meu perfil pode entrar nessa faixa de desconto que eu solicitei ou nessa quantidade de parcelas que eu solicitei na minha proposta? Esse é um dos grandes problemas ali na transação individual. Pelo menos de uma forma, para o devedor de tributos, isso pode gerar uma vinculação indesejada. De que forma? Para você fazer uma proposta individual, essa feita pelo contribuinte, pelo devedor, é necessário que você entregue uma série de documentos junto. Uma exposição das causas concretas da situação econômica, patrimonial, financeira, as razões que levaram à crise econômico-financeira, a capacidade de pagamento estimado, demanda um plano. Então, você vai entregar todo o seu patrimônio, esses são todos os meus bens, esse é todo o meu faturamento, esse é meu plano para os próximos anos, isso é o que eu acho que eu vou ganhar nos próximos faturamentos, nos próximos exercícios. Você abre realmente a contabilidade da empresa, né? Você vai ter que entregar um plano de recuperação fiscal, de recuperação fiscal com a descrição dos meios para a extinção dos créditos inscritos em dívida ativa. Então, não é só você chegar e falar, olha, eu quero pagar em 100 vezes com 50% de desconto. Você precisa se planejar, você precisa realmente ter um suporte
jurídico e contábil que consiga definir esse plano que você vai entregar. Então, isso não vincula que vai ser aceito. Você pode entregar todo o seu patrimônio ali descrito, você pode entregar todo o caminho financeiro da sua empresa, todos os resultados. A União ela vai ter todas essas informações com ela detalhada, organizada, e ela pode recusar. E isso não vai tirar dela essas informações. Então, você vai entregar a relação de bens, você vai entregar quais bens serão garantia do débito que você está parcelando, se for o caso. Você vai fazer uma declaração de que não está escondendo nada. Você vai, então, fazer um compromisso. Ó, tudo que eu entreguei é tudo que eu tenho mesmo. Todas as empresas que eu citei fazem parte do grupo econômico. Eu não tenho empresas fora disso. Então, é uma vinculação. É uma forma de você realmente abrir todos os detalhes da empresa para o fisco, sendo na qualidade de devedor, sem que ela tenha nenhum compromisso de dizer, tudo bem, então já que você me entregou tudo isso, a gente vai fazer esse parcelamento. Não, ela pode pegar todas as informações, não fazer esse parcelamento e usar essas informações na execução forçada, na cobrança do débito. Então, esses são dos pontos mais críticos da transação individual, porque ela demanda necessariamente você entregar todas as informações da empresa, que muitas vezes, como empresário, você prefere manter ela de uma maneira mais sigilosa, de uma maneira mais organizada, escolher o que vai ser exposto e o que não vai ser exposto. Mas, no caso da transação individual, não tem essa opção, você vai se expor na tentativa de ter essa transação que você solicitou. A transação ela também pode ser feita pela PGFN, é uma transação individual igual, mas ela é proposta pela PGFN nessa situação, e ela vai propor especificamente para aquele contribuinte. A proposta dessa, diferente da adesão, ela não vai servir para todos, né? Ela vai ser para o contribuinte que ela propôs. Aqueles termos não vão vincular ela a aceitar para os demais. Então, muito bem, essas são as modalidades, e agora a gente vai passar a falar dos tipos de transação disponíveis. Eu fiz aqui um quadro onde eu coloquei a natureza do débito, que é passível de parcelamento por essa transação, o máximo de parcelas disponíveis e o máximo de desconto disponível. Significa que o contribuinte vai conseguir o máximo de parcelas e o máximo de desconto que está aqui na tela? Não. A maior parte das transações, elas vão levar em consideração a capacidade econômica, a capacidade de pagamento, o tempo da inscrição em dívida ativa, o tipo de débito que está devido. Então, todos os elementos que eu comentei agora, que você entregou na transação individual, ela vai ser considerada na hora de fazer essas transações, de fazer esses parcelamentos, a quantidade de parcelamento, a quantidade de parcelas, de descontos, vai depender do contribuinte, que é como o Rodrigo falou mais cedo da isonomia, que há quem diga que isso atende melhor a isonomia, porque vai te dar uma forma de pagamento específica para a sua condição, porém a gente vai ter contribuintes que vão ganhar mais ou menos descontos, mais ou menos parcelas, que isso também pode trazer uma discussão. O Rafael levantou a mão, pode falar. Desculpa atrapalhar, Eduardo. Esse ponto é bem importante mesmo, porque muitos empresários, né, já chegaram até a nós perguntando um pouco sobre a transação tributária, né? Como que ficaria no meu caso? Quanto desconto que eu vou ter? Né? Qual que é a quantidade de parcela? Você fala assim, veja, calma, eu preciso primeiro submeter essas informações conforme o Eduardo trouxe aqui, e após uma análise por parte da Procuradoria, por parte da Receita, é que nós vamos descobrir qual que vai ser o seu desconto. Se de fato vai ser de 70% ou não, vai analisar a situação econômica do contribuinte e vai dar menos desconto, não vai dar tudo isso de parcela. Então, não é algo que a gente consegue informar o cliente, né, de primeira mão, né? A gente sabe quais são os benefícios existentes, sabe como fazer, né, esse pedido de transação. No entanto, os benefícios a gente só vai saber exatamente quais serão eles após submeter esse pedido com todas as documentações necessárias junto à Procuradoria da Fazenda e junto à Receita Federal. Então,
né, na maioria dos casos, né, na maioria das modalidades de transação, a gente não consegue já fazer uma projeção, né, de quanto que vai ser o desconto, quanto que vai ser o benefício. A gente depende dessa análise, né, por parte do Estado, tá? Exatamente. Bom, vamos dando continuidade. Eu deixei isso bastante claro, porque é muito fácil olhar para a tela agora e falar, nossa, então tem uma transação que ela dá 145 parcelas e 100% de desconto de juros, multa, encargos legais. É o melhor dos mundos, né? Consigo fazer um parcelamento longo e pagar só o principal, exatamente o que eu deveria ter pago e não paguei, sem nenhum tipo de juros, multa, mas não é assim. A União, ela coloca esses máximos, né? Você consegue chegar até esse desconto. Você vai chegar a esse desconto, é a própria Procuradoria que vai decidir. Então, não tem como a gente definir o percentual do desconto ou a quantidade de parcelas, porque vai entrar numa forma, num cálculo, até numa discricionariedade da PGFN ou da Receita Federal para definir. Então, eu coloquei os máximos porque é a exposição do tudo que a transação pode te entregar. Se ela vai entregar isso ou não, vai depender da condição da sua empresa, vai depender dos débitos, ou há quanto tempo está inscrito em dívida ativa, a natureza mesmo do crédito tributário. Então, não se vinculem a números, porque cada caso é um caso e cada empresa é uma empresa, né? A empresa, ela pode ter muitas dívidas, mas ter um faturamento, ter lucro, ter patrimônio. Ela pode ter inúmeras dívidas, mas se ela tem patrimônio, os débitos não vão ser considerados irrecuperáveis, porque tem o patrimônio suficiente para pagar. Então, tudo isso vai entrar no cálculo. É interessante ter isso na cabeça na hora de olhar essas informações e o que eu vou falar agora. Então, muito bem. Para não prolongar muito, né? Que eu gosto de falar, se me deixar aqui, eu fico até amanhã falando das transações. Então, eu vou tentar ser mais ágil. A transação da Receita Federal, como a gente está vendo aí, elas são para débitos não inscritos em dívida ativa. Quando ele é inscrito, ele é remetido para a PGFN. Então, é por isso que a gente fala aqui que não são inscritos em dívida ativos, é o que ainda está sendo administrado pela Receita Federal. Nessa transação, ainda não está disponível a transação individual. Ela vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2023. A gente tem aqui, então, a transação por adesão disponível esse ano. São 5 editais que tratam da transação da Receita Federal e nós temos agora disponível transação de pequeno valor, que são inferiores a 60 salários mínimos, aqueles considerados de difícil recuperação ou irrecuperáveis, as contribuições previdenciárias, parafiscais e incidentes sobre o PLR e os débitos oriundos da discussão sobre a amortização de ágio anterior à Lei 12.973 de 2014. Então, são débitos específicos, não são todos que estão disponíveis para parcelamento. E, por exemplo, os débitos comuns acima de 60 salários mínimos ainda não estão disponíveis, muito provavelmente vão estar disponíveis somente por transação individual. Você propor a forma que você quer fazer o pagamento. As parcelas chegam até 55 e os juros e o desconto em juros, multa, encargos legais até 50%. Aqui é inversamente proporcional. Se você chegar a 55 parcelas, o desconto vai ser de 30. Se você chegar a menos parcelas, pode chegar até 50. Então, quanto menos parcelas, maior o desconto. Quanto mais longo o parcelamento, menor é o desconto nessa transação da Receita Federal. Em seguida, transação na dívida ativa do FGTS. É importante ressaltar que a maior parte dessas transações, elas vão ter data de adesão até outubro. Essa do FGTS em específico é até dia 30 de dezembro. Mas as próximas que eu vou falar, eu vou falando daí a data de cada uma, em outubro acaba, vão entrar novas legislações, novas modalidades de transação. O Rafa vai trazer mais essas informações a seguir. Mas então nós temos essas informações que eu vou falar aqui tem data de validade para acabar. A gente já está entrando em outubro e muitas delas vão até outubro a adesão. Pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado, mas é a informação que a gente tem até o momento. Então, essa transação da dívida ativa do FGTS, importante falar que as próximas transações, elas não incluem débitos de FGTS. Então, a FGTS vai poder ser transacionado nessa transação de dívida ativa do FGTS, enquanto que as que não são FGTS vão ser espalhadas pelas próximas transações, cada uma com sua modalidade.
Então, a transação aqui ela precisa ser inferior a R$ 1 milhão na adesão. Acima disso, vai ser por transação individual. Aí vai ter a simplificada e a comum, mas então a adesão ela só vai atender débitos inferiores a 1 milhão, senão você vai ter que fazer a sua própria proposta. O número de parcelas chega até 144 e o desconto até 70% dos juros, multa e encargos legais. O que vai definir a quantidade de juros e a quantidade de parcelas, como eu já disse várias vezes, é o perfil do contribuinte e o perfil da dívida. Então, você vai entregar os seus documentos, você vai entregar as informações necessárias, vai ser analisado e vai falar, não, realmente essas dívidas aqui são de difícil recuperação, não tem nenhum patrimônio na empresa, as dívidas são muito maiores do que vocês podem pagar, então a gente vai dar um desconto de 70%. Se a empresa não tiver nessas condições, isso vai acabar sendo reduzido conforme o caso. O próximo é o PERSE, o Davi já tinha comentado, né, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A adesão vai até 31 de outubro, às 7 horas da noite. São para débitos inscritos em dívida ativa de entidades sem fins lucrativos ligados ao setor de eventos, cuja classificação seja de difícil recuperação ou irrecuperável. Necessariamente a dívida precisa ser considerada de difícil recuperação ou irrecuperável. Dívidas recentes ou que tenha patrimônio para pagar não vão ser aceitos nessa transação. A gente vai ver que outras estão na mesma situação. Então, sempre que eu falar que é necessário que seja de difícil recuperação ou irrecuperável, é porque só débitos considerados que a Receita Federal ou a Procuradoria fala, esses aqui a gente não vai conseguir receber pelas vias comuns. São esses que vão entrar nessas transações. Eles podem chegar a 145 parcelas e ter um desconto de até 100%, ou seja, pagar só o principal e juros, multa e encargo. Novamente, vai ser analisado caso a caso, não é garantido que vai chegar a tudo isso. O programa de regularização do Simples Nacional tem a adesão até 31 de outubro, às 7 horas também. São débitos do Simples Nacional inscritos em dívidas ativas e devidos por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. Podem chegar até 137 parcelas e até 100% de desconto dos juros, multa e encargo legal, exatamente como as outras, dependendo de cada um. Transação de pequeno valor do Simples Nacional, também tem a adesão até 31 de outubro às 7 horas. São débitos do Simples Nacional, assim como o outro, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, mas cujo valor consolidado seja inferior a 60 salários mínimos. Esse é o pequeno valor. Quando a gente fala pequeno valor, é inferior a 60 salários mínimos. O número de parcelas chega até 57 e o desconto possível 50%. Nesse caso aqui, é como a outra transação que eu comentei, quanto maior a quantidade de parcelas, menor o desconto. Quanto menor a quantidade de parcelas, maior o desconto. Não tem essa mesma análise, né, a depender do perfil, mas você tem essa equivalência de mais longo, vai pagar um pouco mais. Mais curto, vai pagar um pouco menos. Além desse número de parcelas, dessas transações que eu estou comentando, há um valor de entrada que não está considerado aqui nas parcelas. Aqui a gente está falando só dos pagamentos a longo prazo, mas muitos vão ter, que varia de 1% a 5%, algumas divididas em até 3 vezes, algumas divididas em até 12 vezes. Vai depender da transação escolhida e muitas vezes do perfil da empresa. A transação de pequeno valor também é até 31 de outubro às 7 horas. São débitos inscritos em dívidas ativas há mais de um ano. Então, aqui não é qualquer débito. Ele precisa ter sido inscrito em dívida ativa há mais de um ano e o valor consolidado ser inferior a 60 salários mínimos. Pode chegar a 55 parcelas e ter 50% de desconto. Muito bem, aí chegamos na extraordinária e na excepcional. Eu acho que agora isso. Vou mudar aqui. Essas aqui foram as primeiras transações que vieram quando teve ali estourou a pandemia. A transação extraordinária, ela também tem até 31 de outubro a data para aderir, às 7 horas da noite. O critério é débitos inscritos em dívida ativa da União. Para pessoas jurídicas, pode chegar a 117 parcelas. Para pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, santa casas, sociedades cooperativas, pode chegar a 142 parcelas
menos para débitos previdenciários, que só pode chegar até 60 parcelas, e não há desconto, não há. Aqui você pode pagar num período grande, mas o valor integral sem nenhum tipo de redução. A transação excepcional, ela precisa necessariamente ser de difícil recuperação ou irrecuperável, ou seja, aqueles débitos que a União acha que não vai conseguir pelas vias comuns, precisa ser um valor inferior a 150 milhões de reais, é um valor expressivo, né? Boa parte das dívidas vão se encaixar, mas há quem deva mais que isso. E as parcelas chegam a 108 para pessoa jurídica e 133 para contribuintes, pessoas físicas, empresários individuais e esses outros que eu já comentei. Os juros, o desconto pode chegar a 100%, mas vai ser analisado o perfil do contribuinte, a natureza da dívida. Estamos chegando já ao final, peço que não cansem de escutar minha voz, estamos já indo para a reta final, que eu vou passar a voz para o Rafael. Então, nos débitos excepcionais para débitos rurais e fundiários, são débitos inscritos em dívida ativa, devidas por produtores rurais, agricultores familiares e referente a operações de crédito rural, fundo de terras, reforma agrária e do acordo de empréstimo 4147-PR. Então, são dívidas específicas devidas por pessoas específicas. Então, esse aqui ele vai atingir um grupo pequeno, mas igualmente relevante, né? O agronegócio e o produtor rural, mesmo os familiares, têm uma importância muito grande na economia. Então, eles têm a sua própria transação. Pode chegar a 108 parcelas para pessoa jurídica e 133 para as empresas de pequeno porte, pessoas físicas, empresários individuais e microempresas. O desconto chega a 100%, mas também vai ter análise individualizada de cada um, da capacidade de pagamento de cada um. E, por fim, o fundo rural. O fundo rural ele é um tipo de débito previdenciário próprio, né? Ele é um fundo próprio, também ligado à atividade rural, o próprio nome já diz, né? E também todos esses que eu estou comentando agora é até 31 de outubro que pode fazer esse pagamento. Os débitos, eles são, enfim, o que pode ser parcelado é os débitos de fundo rural, é uma dívida com uma natureza própria, podendo chegar a 81 parcelas para pessoas jurídicas comuns e 142 parcelas quando são pessoas naturais, empresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. E o desconto também pode chegar a 100% com a análise de cada caso. Então, assim, eu encerro esse trecho aqui, onde eu falei as modalidades e as transações disponíveis, e agora o Rafa ele vai trazer uma versão mais aprofundada, benefícios e malefícios aí de cada empresa. Então, eu passo a palavra e eu agradeço pela paciência de me escutar. Obrigado, Eduardo. Ficou bem explicado, né? O meu papel aqui, na verdade, pessoal, o Davi ele trouxe, né, o conceito de transação tributária, né, o porquê está sendo discutido tanto hoje em dia, né, porque o governo, né, o Estado resolveu, né, agora instituir a transação tributária. E o Eduardo trouxe um ponto que é interessante, né, que ele corroborou aqui a parte do Davi, é que a transação tributária está cada vez ganhando mais corpo, né? Primeiro teve uma lei lá em 2020, né, que previu, né, pela primeira vez. Aí teve várias portarias tentando regulamentar aquela lei, virou uma bagunça, muita gente não estava entendendo. Só que depois, né, foi criando o corpo. Aí depois da lei 13988, se eu estiver falando errado, Davi, você me corrige, mas acho que é 13988 de 2020. Está correto. Veio em 2021 uma lei também de transação tributária, que é a lei do PERSE, específica, porque o Davi ele falou um ponto interessante, né? Quase todas as empresas durante a pandemia, durante a crise econômica, sofreu, né? Óbvio que umas mais, outras menos, né? Você pega o setor de supermercado, talvez não tenha sofrido tanto quanto, por exemplo, o setor de eventos. Ora, se ninguém podia, né, aglomerar, como é que eu vou fazer evento, né, congresso, formatura? Não dá. Né? Se o meu objetivo social era apenas isso, eu não vou conseguir desempenhar minhas atividades normalmente. Então, teve empresas, teve setores que sofreram mais do que outros. Por exemplo, o setor de turismo também. Então, eles resolveram criar uma lei específica para esse setor.
porque sabia que ela tinha características diferentes das demais outros setores que também sofreram com a crise, mas ela tinha características próprias. É por isso que ela teve regras próprias, né? E como foi criando corpo, foi pensando mais nesses setores que sofreram mais com a crise. Agora, em julho, né, houve uma nova lei, que é a lei, né, pegar aqui, que é a lei 14.375, que ela veio alterar a 13.988 que o Davi trouxe, que é lá de 2020. Ela veio alterar para aperfeiçoar e também para incluir outros débitos que antes não estavam previstos naquela lei. Com base nisso, até tem um ponto que o Rodrigo trouxe, né? A dívida ativa é engraçado, né? A gente vê lá um montante enorme, né? Acho que chega a trilhão, né? De débitos créditos, né? Públicos que a Fazenda Nacional teoricamente teria direito, mas eu tenho até aqui alguns dados, né? Se a gente pegar os principais devedores da União, né? Principal devedor, né, da dívida ativa é a Varig. A Varig está falida. Você nunca vai ver a cor daquele dinheiro, mas está lá, está computado, né? Tem o que mais? A VASP, a terceira maior devedora, né? A Varig, isso é um dado de 2018, tá com 3,7 bilhões. A VASP, terceira maior devedora, 1,7 bilhão, né? Transbrasil, né? 1,2 bilhões. Ou seja, recuperar esses valores não se trata apenas de um ato de vontade da Fazenda ir lá e cobrar, né? Não é uma questão tão simples, né? É por isso que a Fazenda, elas têm que se munir de diversos instrumentos para conseguir recuperar aqueles valores. E ela viu, né, nos últimos anos, que as dívidas que compõem, né, a dívida ativa, os créditos públicos que compõem a dívida pública, ela tem características diferentes, né? Tem dívidas aqui que eu não vou recuperar mesmo, da Varig, da VASP, mas veja, tem algumas dívidas aqui que eu até consigo recuperar, são empresas que estão atuando, são dívidas altas, né? Eu sei que tem patrimônio, né? Então, ela começou a pensar em instrumentos que ela dispõe, né, para cobrar daqueles devedores que de fato têm condições de pagar. Em vez de gastar energia com aqueles contribuintes que não têm mais bens ou sequer existe, ela criou diversas ferramentas para conseguir cobrar e melhorar a eficiência na arrecadação, né? Um deles é a execução fiscal, começar a dar mais energia, começar a focar mais em execuções fiscais, em contribuintes que demonstram, né, ter uma dívida grande, né, e que têm condições de executá-los, né. Outra forma que não custa tanto, porque a execução fiscal, além de movimentar a máquina pública, o poder executivo, né, ela movimenta também o poder judiciário, né. Então, você faz com que você ocupa também o poder judiciário. Então, isso custa. Então, eu vou executar uma execução, eu vou ajuizar uma execução fiscal em relação a um contribuinte cujo valor da execução é pequeno, e eu sei que é um contribuinte que talvez nunca vá me pagar, ou não, eu vou executar apenas aqueles que, né, existem mais possibilidades. Porque eu posso deixar para aqueles outros contribuintes que não têm tantas condições financeiras para arcar com aquela dívida e utilizar outras ferramentas, por exemplo, o protesto, né? Tentar pela via administrativa, sem movimentar o poder judiciário. E a outra ferramenta que eles estão utilizando aqui é a ferramenta da transação tributária. E é com base na transação, com base nesse ponto aqui que eu quero explicar um pouco das modalidades que o Eduardo já adiantou, mas que agora vai ficar mais claro também com base nessa nova lei, que é o objeto da minha fala. Porque, veja, o Eduardo falou assim, tem basicamente duas modalidades, né? Sendo que uma se desmembra em duas, né? A primeira delas é a adesão, então tem lá os editais, falando, olha, contribuintes com débitos em tais datas, que seja de tal setor, tais características, se você quiser tentar o desconto, né? E você lá vai e adere, né? Maravilha, essa é a primeira modalidade. A segunda dela é aquela transação individual, que ela pode ser por meio de uma proposta pela PGFN, a PGFN bate na porta do contribuinte e fala assim, olha, contribuinte, estou notando aqui, pelas informações que você tem passado para mim, por meio de obrigações acessórias, eu estou vendo que você não está muito bem das pernas,
está tendo muito prejuízo fiscal nos últimos anos, né? Eu estou recebendo essas informações, eu vejo o tanto de nota de fiscal que você está emitindo, eu vi que diminuiu bastante. Olha só, você não quer fazer uma transação? Não. Tá aqui os acordos, então ela é específica para aquele contribuinte. Mas também o contribuinte, ele mesmo pode ser proativo, ir até a Procuradoria da Fazenda e apresentar uma proposta, né, conforme o Eduardo já trouxe, assim, olha, Fazenda, eu estou Procuradoria, né, o Receita Federal, não estou bem das pernas, olha só minhas condições econômicas, porque eu estou assim, enfim. Só que aí que está um ponto importante. Só é possível fazer isso já trazendo aqui para a nova lei, né, 14.375 de julho desse ano, né, que deixou bem claro esse ponto, que é só possível você fazer essa transação individual se tratar de débitos inscritos na dívida ativa que supere o valor de 10 milhões. Ou seja, se é inferior a 10 milhões, não se fala mais em transação individual, né? Já vou trazer aqui um outro tipo de transação, né, que é a simplificada, mas a individual é a partir de 10 milhões de reais inscrito em dívida ativa. Por que isso? Porque, veja, voltando agora para aquele ponto, né, de tornar mais eficiente a arrecadação, né, da dívida ativa. Da transação individual, você precisa de uma análise um pouco mais aperfeiçoada por parte da Procuradoria. Ela precisa sentar, de fato, analisar, pegar aquela proposta, ou seja, você movimenta bastante a Procuradoria, né? Então, se for para movimentar a Procuradoria, que sejam dívidas altas, né? Não vou fazer isso para um débito pequeno, considerado pequeno. Então, se eu vou ter que ter um esforço para analisar todas essas documentações, para que, sabe-se lá, de fato, de fato ocorrer o acordo, né, de transação tributária, que seja para débitos mais altos, né? Porque se for débitos menores, eu posso utilizar a adesão, porque daí eu já coloco uns requisitos ali, se você tiver um débito menor, já entra naquele requisito, ou então eu utilizo a transação individual simplificada. O que é a transação individual simplificada? Que, na verdade, é um filho, né, da transação individual proposta pelo devedor inscrito em dívida ativa. Ela trata-se de débitos que variam entre 1 milhão inscrito em dívida ativa e 10 milhões. Então, se estiver dentro dessa margem, existe a possibilidade de fazer a transação individual simplificada. Pelo próprio nome, a gente consegue entender, né, a diferença. Ela é mais simplificada do que a transação individual, né? Ela exige também uma análise por parte da Procuradoria, da situação daquele contribuinte, mas ela não é tão aprofundada quanto aquela individual, que é para débitos acima de 10 milhões, né? Então, olha que interessante, a Procuradoria na transação tributária também se preocupa com isso, em tornar mais eficiente. Qual que é o meu objetivo? Arrecadar mais, né? Se eu quero arrecadar mais, eu preciso que os meus procuradores foquem naqueles contribuintes que possuem dívidas maiores, mas que também tenham condições de pagar aquelas dívidas. Então, bom, dito isso, qual que é a grande novidade que essa nova lei de julho trouxe, né? Por que ela aperfeiçoou a antiga? Ela aperfeiçoou porque, primeiro, ela é mais benéfica. Por que ela é mais benéfica? Porque com base na lei 13.988 de 2020, que o Davi trouxe aqui, antes era possível ter desconto de apenas 50%. Agora, o desconto, isso sobre juros e multa, tá? O principal não pode, tá? É só sobre juros e multa. De 50% para 65%, né? Foi de 50% para 65%. Antes, o número máximo de parcelamento era de 84%. Agora, é possível ir até 120%, né? Antes, não era possível utilizar a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro e nem o prejuízo fiscal do imposto de renda para abater o total de débitos, né? Agora é possível, desde que preenchida uma série de condições, a gente já vai falar sobre isso agora, daqui a pouco. Então, ela é mais vantajosa, ela traz mais benefícios do que aquela anterior, né, que estava prevista anteriormente.
Tanto é que no slide do Eduardo, né, existem ainda modalidades que ainda estão com base na legislação anterior. Se vocês voltarem lá depois, nem precisa, mas se for conferir depois, vocês vão ver ali que tem várias modalidades que o desconto é até 50%, que o parcelamento é até 84%, enquanto as mais atuais, com base na lei nova, né, ela vai o desconto vai ser até no máximo de 65%, tem parcelamento até de 120%, né? E agora a possibilidade de utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido. Outro ponto também que essa lei trouxe, que é mais benéfica, antes, basicamente, a legislação só permitia a transação de débitos inscritos em dívida ativa. O que isso significa? Que era débitos que estavam sob a administração da Procuradoria. Agora, com a nova lei, abriu-se mais a possibilidade, né, de transacionar débitos que não estão ainda inscritos em dívida ativa, ou seja, estão sob a administração da Receita Federal, né? Seja porque está no contencioso, né, está em grau de recurso no CARF, enfim, está ainda sob a administração da Receita Federal. Então, vários editais aqui que o Eduardo comentou, né, traz justamente isso, né, a possibilidade de você, a depender de cada um dos editais que ele trouxe, você transacionar débitos que ainda estão sob a administração da Receita Federal. Bom, trouxe essa lei 14.375, em agosto, julho desse ano, né, a Procuradoria já regulamentou por meio da portaria 6757, né, a Receita Federal também por meio da portaria 208, né, e apesar de ser a mesma lei, apesar dessas portarias se basearem na mesma lei, ela tem condições diferentes, porque a lei permitiu que a Procuradoria e que a Receita, apesar de ser a mesma lei, mas ela permitiu que colocasse condições, esses dois órgãos conseguissem colocar condições diferentes para aderir às transações tributárias, né? A gente vai ver, por exemplo, que no caso da Procuradoria, né, da Fazenda, você, por exemplo, só vai conseguir utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa se tratar de débitos, de créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Esse quesito não está na Receita Federal, por exemplo. Ou seja, a gente vê que ela é mais restritiva, a portaria da Procuradoria, do que da Receita Federal. Além disso, a Procuradoria, ela diz o seguinte, olha, o prejuízo fiscal, né, a base de cálculo negativa, só poderá ser utilizada em algumas modalidades só. A simplificada não pode, a de adesão também não pode, só posso usar na transação individual. Essa restrição não está lá na portaria da Receita Federal. Essa restrição não se aplica à Receita Federal. Então, veja, é a mesma lei, no entanto, a Procuradoria e a Receita, elas disciplinam a forma do contribuinte se utilizar da transação tributária de formas diferentes, em condições diferentes, certo? Bom, então, as modalidades, né, da Receita Federal, o Eduardo ele já passou por cima, né? É óbvio, né, que não dá para esgotar aqui, né, todos os requisitos, todas as peculiaridades de cada um dos editais que já foram publicadas, né, pela Receita Federal, né? Mas vou repetir aqui novamente, né? No contexto da Receita Federal, nós já temos aqui a transação de pequeno valor, a transação do contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, do contencioso administrativo fiscal de créditos considerados recuperáveis para caso de débitos previdenciário, PLR, para fiscais, né? Também o caso da amortização fiscal do ágio, né? Aquelas transações destinadas a pessoas naturais, microempresas, empresas de pequeno porte. Enfim, existem já alguns editais para o caso da Receita Federal. O que você, empresário, precisa saber? Eu, empresa, né, minha empresa agora, que tenho dívidas, né, ainda não inscrito na Procuradoria, tenho condições, eu preencho as condições para aderir a uma desses editais que já foram publicados?
E isso, né, é por isso que é necessário, junto com o seu advogado, junto com a gente da área tributária, que você entre em contato conosco, passe o perfil da dívida que você tem junto à Receita Federal, para nós analisarmos se é o caso de você aderir a uma dessas modalidades por adesão, né? Se não for o caso, a gente pode pensar na transação individual, por exemplo. Mas lembra, a transação individual tem que ser, por proposta do contribuinte, tem que ser débito, crédito, débitos tributários acima de 10 milhões. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é, o seu débito é acima de 10 milhões? Ah, não é. É menor. Ah, é entre 1 e 10 milhões? Ok. Então, vamos optar pela simplificada. Quais são os riscos? Quais são os benefícios, né? Tudo isso tem que ser analisado com cuidado, porque o Eduardo ele enfatizou isso que eu achei legal, porque você vai abrir a sua empresa, por mais que seja simplificada e não se aprofunde tanto igual na transação individual, você ainda assim vai se abrir ao fisco, né? Você vai ter que juntar algumas obrigações acessórias, né? Documentos contábeis, econômicos, financeiros, e muitas vezes isso pode não ser interessante para você, empresário, né? Então, é importante, né, conversar com o seu advogado para analisar o perfil da dívida, analisar, né, em que estágio está essas dívidas, esse passivo tributário, né, para que aí sim, em conjunto, sabendo desses riscos, sabendo dos possíveis benefícios, por que possíveis benefícios? A gente não sabe ainda conforme eu falei atrás. A gente não sabe ainda quanto vai ser suas parcelas, possíveis benefícios. Rafael, desculpa interromper, só vou pedir para você voltar os últimos 15 segundos, porque deu uma pequena travadinha na sua fala. Você lembra onde que eu parei ou não? Para você voltar, aí você... Tá, você lembra onde eu parei ou não? Não me lembro exatamente. Volta esse último raciocínio que você fez, Você só estava para só não comentando perder a linha. sobre a transação ela implicar em você abrir empresa, na simplificada não tanto quanto na transação individual. Eu acho que foi aí que a gente teve a ruptura. Tá, então é importante que a gente, antes, né, de tomar a decisão do empresário de aderir a alguma modalidade de transação, que você converse junto conosco, né, para que nós juntos analisemos quais são os riscos e os possíveis benefícios. Por que possíveis benefícios? Porque, como eu disse lá atrás, a gente não sabe ainda quanto que vai ser desconto, quanto que vai ser de quantas parcelas a empresa vai conseguir. Então, isso tem que ser feito de maneira, né, cuidadosa, né, para que você não passe informações, né, que você entenda como importantes, né, que você não queira, cruciais, né, da empresa, não queira passar isso para a procuradoria. Então, é importante que seja feita essa análise para antes de aderir a essas modalidades existentes. Então, basicamente, era isso que eu tinha para colocar, já vi que já deu 1h10 de apresentação, né? Gostaria de passar também para o Rodrigo, para o Eduardo e o Davi, para saber se eles têm outros comentários. Se não for o caso, né, alguma dúvida, algum questionamento que possa ter chegado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Davi. Obrigado, Eduardo. Eu acho que a exposição de vocês foi muito interessante. Resumindo o que a gente tratou aqui, né, a gente traz esse novo instituto da transação tributária, tem essa discussão se ele vai pegar, se não vai pegar, se vai vir o refis, não vai vir o refis. O pessoal colocou as opiniões aqui, a Procuradoria, como eu disse lá no início, está defendendo a transação tributária, inclusive com números, falando que está sendo vantajoso, então por isso é um instituto que vale a pena a gente começar a entender um pouco mais e aprofundar nas suas regras. São muitas normas, a gente tem aí, como o Eduardo trouxe aí, os tipos de transação, são muitas normas, o assunto é extremamente complexo, não dá para a gente esgotar o assunto aqui hoje, infelizmente, né, mas é impossível. O que é importante saber é a transação, em alguns tipos de transação, eu tenho uma simples adesão aos termos do edital,
Mas a grande característica da transação qual é? Que ela é variável conforme as circunstâncias econômicas do contribuinte. Então, não existe na maioria das vezes, uma receita pronta para todo mundo. Por isso, é importante sentar, analisar estrategicamente se é o caso de partir para a transação ou não. Como foi muito bem ressaltado aqui em muitos momentos, existe uma decisão do contribuinte em divulgar suas informações pessoais, divulgar seus aspectos patrimoniais para a fazenda pública, isso parte, né, de uma decisão dele, sem a garantia de que a transação virá realmente a ser celebrada, porque não se sabe se isso vai acontecer. Então, esse é um ponto importante. Existe diferença ou pontos a serem observados no uso do prejuízo fiscal e base negativa, tem previsão legal para os aplicatórios, tem tratamento diferente para tributos previdenciários e não previdenciários, são vários e vários aspectos aí a serem analisados, de novo, especificamente para cada contribuinte, por isso é sempre uma solução customizada. Por isso é importante uma análise criteriosa antes da decisão de prosseguir ou não. É um tema que ficou bastante tempo aí em stand-by na nossa legislação, transação tributária, e de repente ela começou efetivamente a ganhar vida recentemente. Eu vou passar agora para o momento de perguntas, né? Saber aí dos nossos participantes, né, daí de quem nos assiste, quem está contribuindo e prestigiando aí com o nosso evento de hoje à tarde, se tem alguma dúvida, estejam à vontade para colocar aí no chat. Eu já tenho uma questão aqui que eu vou colocar e para debater, vou pedir a opinião de todos. Caso o contribuinte não concorde com a capacidade de pagamento, ou seja, a Fazenda Pública analisou as circunstâncias econômicas, financeiras do contribuinte, chegou a uma conclusão que o contribuinte tem uma capacidade de pagamento X e, por isso, ele teria um desconto limitado a um determinado percentual, uma quantidade de parcelas limitada a um determinado número. O que acontece? O contribuinte ele pode contestar essa conclusão da Fazenda Pública a respeito da capacidade de pagamento dele, a respeito, né, da vida econômico-financeira da empresa ou não? Posso pedir, Rafael, quer começar, por favor? Desculpa, eu fiquei na dúvida como que funcionaria a sistemática, né? Pode começar. Sim, se eu entendi bem a pergunta, né, do pessoal que está nos ouvindo, então a dúvida eu, contribuinte, quero aderir a uma transação tributária, beleza, só que para isso, portanto, eu preciso enviar à Procuradoria ou à Receita Federal uma série de obrigações de documentos contábeis, financeiros, para que ele possa medir a minha capacidade de pagamento, né? Mensurar com a minha capacidade de pagamento com relação àqueles créditos que eu tenho, aqueles débitos que eu tenho junto à Fazenda. Aí a dúvida tudo bem, eu informei e a Procuradoria trouxe ali a minha capacidade de pagamento. Eu posso contestar o que a Procuradoria ou a Receita Federal colocou como minha capacidade de pagamento? E a resposta é sim, né? Você vai analisar os fundamentos que a Procuradoria utilizou, qual foi a metodologia utilizada por ela, e se, ao fazer essa análise, entendermos que foi uma análise incorreta ou que não levou em consideração outros fatores que poderiam diminuir a sua capacidade de pagamento, existe a possibilidade de você recorrer, né, desde que você obedeça a todas as condições ali, né, previstas em lei. Porque para recorrer é preciso apresentar novos documentos, que você de fato explique, né, por que você entende que esses novos documentos
né, vão diminuir essa capacidade de pagamento. Não basta apenas recorrer, utilizar os mesmos argumentos, os mesmos documentos que você tinha utilizado antes. Você precisa, de fato, contra-argumentar, né, contestar aquela decisão da Procuradoria que definiu a sua capacidade de pagamento, né? Então, a resposta é sim, é possível sim questionar e recorrer, né, para que a sua capacidade de pagamento seja menor e, por consequência, sendo menor, ter mais benefícios, ter mais descontos, né, poder parcelar mais vezes, ou quem sabe, né, desde que preenchidos os requisitos ali, utilizar um prejuízo fiscal ou a base de cálculo negativa para abater os seus débitos, né. Então, não sei se eu respondi, não sei se era isso exatamente a dúvida, mas estou à disposição aqui, se for o caso, necessidade de saná-la ainda. Era assim. Eduardo, Davi, querem complementar de Eu, alguma eu forma? só, na verdade, eu vou acabar reforçando o que o Rafa já falou, mas para dizer que o mero inconformismo ele não vai ser suficiente nesse caso, né? Porque é claro que ninguém gosta de ouvir não. Então, muitos, quando estiver ali, tipo, não tiver a totalidade que você quer, é claro que você não vai gostar da decisão e sempre vai querer o que é mais benéfico, isso é natural. Mas só você não querer, só você estar inconformado com o resultado, ele não é suficiente para instaurar essa discussão. Então, tudo vai ser muito baseado em documentos, principalmente. Né? Você disse que eu tenho a capacidade financeira de pagar tanto ao longo de 5 anos, mas você não considerou estes custos, você não considerou a volatilidade do mercado, você não considerou. Você tem que trazer elementos financeiros, contábeis, que deem suporte à sua resignação. Só você não concordar nunca vai ser suficiente, porque, lembrando, a gente está falando de quem cobra os tributos, a gente está falando da PGFN, a gente está falando da Receita Federal, e a gente está falando que a gente vai pagar menos para eles. E eles estão decidindo se eles vão receber menos ou não, se eles vão receber durante mais tempo ou não. Então, eles vão sempre resistir a diminuir a sua dívida, eles vão resistir a prolongar esse pagamento. Então, a decisão deles precisa ser justificada, está na lei que precisa ser justificada, trazendo todos os elementos que permitam a compreensão das razões que levaram a decidir daquela forma. A lei diz isso, que permita compreender o porquê foi negado. Porque diante dessa compreensão do que foi negado, o contribuinte vai poder trazer elementos que falam, não, você disse que não concordou, que não quer dar essa quantidade de desconto por esse motivo, e aqui eu trago um documento, aqui eu trago uma análise de mercado, aqui eu trago alguma coisa que realmente faça ele mudar de ideia. Só você repetir tudo que você já disse, dificilmente vai ter um resultado. Então, tudo vai ser muito baseado em documento e realidade do mercado, realidade financeira da empresa. Um exemplo bom, que até eu e o Rodrigo ontem ficamos sabendo, é por exemplo, do agronegócio. O agronegócio não tem um faturamento todo igual, parecido todo mês, né? Tem um período de safra, tem um período que ele colhe e vende mais, e tem outro período que ele não vende tanto. Então, se você, por exemplo, entregar os seus documentos contábeis, né, fiscais, né, para a Procuradoria ou para a Receita Federal, num período logo após a safra, né, a Receita Federal ou a Procuradoria pode ter um entendimento da que sua capacidade de pagamento é maior do que que de fato você tem, porque ele vai pegar os meses que você de fato faturou bastante, foi o período de safra ali, mas ela não levou em consideração, por exemplo, que nos próximos meses você vai ter um faturamento igual a zero, né? E isso é até importante, né, na transação tributária, né, e no momento que você for negociar, não só pela questão da capacidade de pagamento, até também existem meios para você negociar com a Procuradoria ou com a Receita, de que as parcelas que você for pagar, né, para quitar essa dívida, ela seja diferente à medida do período que você estiver. Então, se for um período que eu estou faturando bastante, né, prejudicial, então, que seja uma parcela maior. Agora, naquele período que eu não estou vendendo nada, que é natural daquele mercado que eu atuo, então seja uma parcela bem menor. Então, você adapta ali o seu parcelamento, né? Você customiza aquele parcelamento de acordo com as necessidades e características daquele contribuinte. Legal. O Ronilton Dantas, nosso amigo Dantas, pergunta aqui, né, para a gente.
Vejo, então, ser fundamental a importância das obrigações acessórias do ambiente SPED estejam efetivamente em ordem e alinhadas com a realidade, em especial as ECF na parte B do valor, por conta dos saldos credores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, correto? Penso que sim, Dantas, né? Esse é um pressuposto, né, para que esteja tudo em ordem, essas informações sejam confiáveis, porque eventualmente elas podem vir a ser apresentadas, embora, pelo que a gente está vendo na prática, o uso de prejuízo fiscal e base negativa ainda está sendo bastante restrito no âmbito da Procuradoria, né? Espera-se aí com um pouco mais de amplitude no âmbito da Receita. O Fábio pergunta, uma empresa que foi incorporada e apresenta débitos, quando consulta o extrato, consta os débitos da empresa incorporada, quando a empresa atual consulta o extrato. Será possível aderir à transação tributária e será possível utilizar o prejuízo fiscal? Parabéns pela apresentação. Eduardo, Rafael, Davi. Olha, eu posso arriscar, né? Assim, óbvio que para responder a esse questionamento é importante, primeiro, que a gente analise com calma, né, como foi feita essa incorporação, né, para entender as características dela. Mas, aí o Rodrigo, né, e o Eduardo e o Davi também podem me ajudar, se for incorporada, subentende-se que aqueles débitos, né, foram agora transmitidos, né, você passa a ser o titular daqueles débitos da incorporada, né. Então, teoricamente, né, poderia sim ser objeto, né, de uma transação tributária, desde que preenchidos ali as condições, né, prevista pela legislação tributária, né? Agora, com relação ao prejuízo fiscal e contribuição social, e a base de cálculo negativa da contribuição social, essa pergunta ela é muito mais complexa, né? Apesar de a legislação e as portarias, né, da Procuradoria da Receita previrem, né, faça essa previsão, né, do uso do prejuízo fiscal, ela não se dá de maneira tão simples. Ela, por parte da Procuradoria, ela é uma exceção. Você só vai usar o prejuízo fiscal, só vai estar autorizado a utilizar o prejuízo fiscal ou a base de cálculo negativa, se realmente for imprescindível para você contribuinte, quitar o seu débito. Se a Procuradoria entender que não é imprescindível, né, não será possível, né? Aliás, aqui, a gente, por enquanto, não tem notícias, né, aqui na região de Campinas, né, da seccional aqui de Campinas, nenhuma da Procuradoria, né, da Fazenda, nenhuma, por enquanto, né, nenhuma transação que houve a concessão do uso do prejuízo fiscal. Não é que isso não venha a acontecer, né, mas não é tão simples, tá? Então, não é simplesmente ofertar, né, explicar para o fisco, né, para a Procuradoria que tem prejuízo fiscal e que ela já vai automaticamente aceitar utilizar esse prejuízo fiscal. Não, vai ser em último caso, vai ser uma exceção, né, que a Procuradoria e a Receita Federal vai fazer. Lembrando, a Receita Federal também tem os critérios dela, mas é menos restritivos do que a Procuradoria, né? Talvez você encontre mais facilidade de utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa lá na Receita Federal, porque tem um regulamento diferente, menos restritivo, do que a Procuradoria. Então, depende, né? Para responder a sua pergunta, depende, né? Precisamos analisar primeiro qual é a condição da empresa, quais são os bens que essa empresa tem, qual é a sua condição de pagamento, e se de fato somente com base no prejuízo fiscal na base de cálculo negativa que você vai conseguir realizar o pagamento daqueles débitos inscritos em dívida ativa sob a administração da Receita Federal. Posso falar também? Claro, claro. Bom, primeiro que eu acho que o Rafael está completamente certo, tanto na questão da incorporada, porque a incorporadora ela passa a ser a titular, então se os créditos estiverem, como natureza do próprio crédito, enquadrado nas transações, eu não vejo um problema, não há nenhuma vedação de quem está fazendo a transação não ser a titular original,
porque a partir do momento que a incorporação ela é a atual titular, então acho que isso não vai ser um empecilho, mas é de se tentar fazer as simulações dentro do sistema para ver se se enquadra com todos, mas acredito que não seja. E realmente essa questão de usar o prejuízo não vai funcionar como uma compensação. Não vai ser algo que você vai simplesmente fazer esses abatimentos. Eu vi aqui que o Dantas, eu entendi corretamente essa última pergunta do Dantas aqui, se há espaço para ingressar com ação judicial para tentar forçar o uso do prejuízo fiscal. Essa é uma pergunta bastante interessante, mas num pensamento aqui, usando a jurisprudência, né, como as coisas são, o que não significa que é inviável, que a gente não vai poder entrar ou formular uma tese em cima disso, mas a jurisprudência ela tende a resistir a impor ao fisco obrigações quando se trata de renúncias fiscais, quando se trata de transações, de acordos, né? Ela fala que a União Federal ela tem a liberdade de trazer como pode dizer, benesses ao contribuinte. Ela poderia exigir tudo. Ela poderia exigir tudo, sem desconto, sem prejuízo, sem parcelamento, à vista, porque já é uma CDA, né? Ela já é um título executivo, ela já é uma dívida. E o judiciário ele tende a não obrigá-la, a não ser que seja uma expressa previsão legal e não uma possibilidade. O prejuízo fiscal ele vai apresentar aqui uma possibilidade nos termos que o Rafael trouxe, em último caso. Por mais que esteja linkado na norma, eu acho que funciona um pouco como um chamariz. A gente chegou a conversar um pouco disso entre nós, né? Eles trazem esse prejuízo fiscal como uma forma do contribuinte falar, opa, então a transação é boa, então eu vou fazer a transação individual propondo o uso do meu crédito, né? do meu prejuízo fiscal, vou entregar todos os meus documentos na esperança de pagar com prejuízo fiscal. Mas a chance da Receita aceitar esse prejuízo fiscal vai ser realmente quando o débito ele for irrecuperável, né? Quando ela não vislumbrar a mínima possibilidade desse débito ser pago pelo contribuinte, usando o patrimônio, usando a renda, né, da pessoa jurídica, quando realmente não tiver opções, aí ela vai cogitar o prejuízo fiscal. E sendo isso só uma possibilidade, não uma imposição das normas que regulam a transação, a ação judicial obrigar a se utilizar o prejuízo fiscal tem chances assim. A jurisprudência pode ter de tudo, né? Só entrando e vendo o resultado a gente vai saber a resposta concreta. Mas as posições que os tribunais costumam assumir é de não interferir quando se trata de acordos que implicam na redução do que tem a pagar. Então, acho que há uma chance menor, não impossível, mas menor, da ação judicial obrigar ao uso do prejuízo fiscal. E lembrando que ela vai ser realmente residual, né? O último caso, não tendo nenhum outro meio, então ela fala, tudo bem, eu reduzo o seu prejuízo fiscal, o pagamento da dívida. Tendo a chance de pagar, acho muito difícil, na minha opinião, né? Vamos ouvir o resto do pessoal, na minha opinião, de ter esse pagamento com prejuízo fiscal. Eu acompanho, né, também o entendimento do Eduardo, acho bem difícil, apesar de, né, existirem notícias, né, revistas eletrônicas, né, jurídicas, de muitas pessoas, muitos advogados, né, discordando dessas portarias que são restritivas, no sentido de que, olha, você só utiliza em último caso o prejuízo fiscal. Por que eles defendem isso, né? Porque não é uma limitação que está prevista na lei, é uma limitação que está prevista na portaria, né? Só que, ao ler a lei, e aí que está a grande questão, ela, lá, para quem tiver curiosidade, está lá na lei, né, 13.988, artigo 11, parágrafo 1A, ela dá liberdade, né, ela até coloca assim, a critério exclusivo da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria, ou seja, ela passa a bola para a Procuradoria da Fazenda e Receita. Olha, Receita e Procuradoria, vocês decidem quando que está autorizado a utilizar o prejuízo fiscal. Então, né, apesar de existir, né, uma parte, né, na comunidade jurídica que questiona, né, como que uma lei, uma portaria poderia restringir, né, sendo que a lei não traz de maneira específica,
Mas, por outro lado, né, a Procuradoria vai alegar, peraí, a lei autorizou que é critério exclusivo meu, eu autorizo ou não a utilização do prejuízo fiscal, né? Só que a lei, ela também coloca ali no final desse parágrafo que eu coloquei para vocês, que o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativo do CSL, ela deve ser usada realmente em casos excepcionais, né? Depois de ter feito todos os descontos, né? De ter amortizado todos os créditos que o contribuinte tinha, né? Somente assim e que se demonstre, né, de fato, que vai ser a melhor forma efetiva para a composição do plano de regularização daquele contribuinte, que vai autorizar utilizar o prejuízo fiscal. Então, eu concordo com o Eduardo que não será fácil, né? Mas possibilidade jurídica de discutir, né, de ingressar com uma ação existe, né? O que a gente entende é que não será uma tarefa fácil, né? Vai ter que discutir, vai ter que formar jurisprudência, não será tão simples assim. Tem que ter uma capacidade de argumentar para realmente explicar que aquela portaria ela está restringindo o direito não previsto por lei, e a gente só sabe que é somente lei que pode restringir direitos, não um ato administrativo. Então, apenas para complementar o que o Eduardo trouxe aqui. Ô, Rafa, só complementando também, acho importante destacar que, lembrando da primeira pergunta que foi respondida, né, eu acho que a contabilidade é muito importante nesse momento para a chance remota de conseguir ter uma ação judicial determinando o aproveitamento do prejuízo fiscal só vai ser possível se isso estiver muito bem demonstrado através da contabilidade da empresa, através de documentos, né, entregues à Receita através de obrigações acessórias, etc. Então, eu acho que a transação tributária também, olhando de longe, ela amplifica mais ainda a importância da contabilidade dentro de uma empresa, da entrega dos documentos de maneira precisa, de maneira a transmitir, como eu não lembro o nome da pessoa que fez a primeira pergunta, mas que a transmitir efetivamente os fatos, as características da operação daquela empresa naqueles determinados meses, naquele determinado momento. Porque se não tiver uma contabilidade definida, uma contabilidade, se os livros contábeis em geral estiverem elaborados não de uma maneira específica, de uma maneira cautelosa, de uma maneira cuidadosa, a chance de você conseguir eventualmente algo na justiça, através de uma determinação judicial, muito difícil. Legal, Davi, agradeço. Eduardo, Rafael, obrigado também aí pelas respostas. Eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que se a transação for importante para a empresa, para a realidade da empresa, eu acho que se ela não tiver realmente condições de pagamento, na minha opinião, vale sim judicializar e brigar pelo direito de usar o prejuízo. Porque às vezes você tem um valor lá que fica morto dentro da empresa e de repente isso poderia trazer uma vida para ela se fosse possível usar dentro do programa da transação. Então, quando não for deferida a utilização, dependendo da circunstância, não tem receita pronta, é caso a caso mesmo, eu acho que vale a pena analisar e de repente judicializar e tentar buscar assim esse direito. Sou um pouco mais otimista em relação a isso, mas é lógico, né? A gente sabe que no judiciário a briga é grande. Gente, 4h35 da tarde, já estouramos o tempo, então teremos que encerrar. Gostaria de agradecer mais uma vez aí ao Rafael, ao Eduardo, ao Davi pela participação. Eles são advogados integrantes aqui da nossa equipe. O restante da equipe da área de direito tributário também, uma equipe fabulosa, sensacional, em virtude do tempo hoje, apenas com a gente aqui, já estouramos o tempo, imagina com todo mundo, então, aos poucos a gente vai trazendo
né, os demais integrantes para todo mundo conhecer e a gente poder contribuir aí no que for possível no dia a dia da empresa. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram, que assistiram, que vieram aí nos prestigiar, dizer que a gente continua à disposição, caso venha alguma dúvida, alguma questão que apareça, alguma necessidade. A ideia é a gente sempre sanar o que todo mundo precisar e estamos aqui para isso. Então, em nome do Escritório Sartori Advogados, eu deixo o meu agradecimento, deixo os meus votos de um excelente final de semana para todo mundo, um bom finalzinho do mês de setembro e um bom mês de outubro para todos. Muito obrigado, gente, um grande abraço, boa tarde. Tchau.